No mesmo dia em que o mandatário brasileiro está na Inglaterra anunciando que conseguiu mais alguns bilhões para aplicar na conservação da Amazônia, o jornal Estadão nos surpreende com uma manchete que fala a respeito do conflito Yanomami que acontece nesse momento lá em Roraima. E eu tive que suar a camisa para tentar ligar alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, e vocês não sairão daqui sem entender o que parece que está rolando por lá. Então, eu vou pedir agora o seu compartilhamento, o seu like, vai nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap, enquanto a gente ainda tem. E se você é novo por aqui, dá uma força para o canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos começar com a estrondosa manchete do Estadão. Facção criminosa, esse nome aqui, atua como síndico do garimpo ilegal em terra Yanomami. A área teve 13 finalizações nesta semana. Aqui tem o link, tá? Eu não tive acesso à matéria porque eu não sou assinante dessa jossa, se bem que o Estadão está dando umas manchetes ultimamente que até vou rever meus conceitos. Vamos ver. Bom, o que eu tive que fazer? Eu tive que suar a camisa para poder entender um pouco, muito superficialmente, do que está acontecendo lá, e eu quero que você siga comigo nessa viagem. A página Choquei, que é uma página de assessoria de imprensa, né, do atual governo, todo mundo sabe disso, ele postou o seguinte, ó. Atenção, em menos de 9 horas que chegou em Londres, Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, anunciou para o presidente Lula que vai enviar 500 milhões de recursos para o Fundo Amazônia. Eu falei bilhões, né? Eu estou sendo condescendente aí. São milhões, gente, milhões. E aí, eu quero compartilhar com vocês, primeiro, uma matéria da revista Fórum, porque eu vou abordar o Alexandre Garcia daqui a pouco, e eu não admito que ninguém me chame de tendenciosa nesse meu trabalho aqui. A revista Fórum, ela fez essa matéria, acho que 2, 3 dias atrás, e ela disse o seguinte, ó, qual é a relação entre essa organização e outras organizações com o garimpo na TI Yanomami? De acordo com o especialista, crime organizado controla o mercado de drogas na região, utiliza a infraestrutura aeroviária e, em troca, fornece segurança aos garimpos. Mas calma, não sai por aí detonando o garimpeiro, não, porque tem muita coisa debaixo desse edredom aqui que a mídia não vai falar para você, mas a gente aqui vai abordar. Vamos lá. Eu destaquei aqui, cadê o destaque, meu senhor, que a matéria é imensa. Tá, eu perdi o destaque, mas eu sei... Aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Olha só que legal. Por meio de perfis falsos em redes sociais, os aliciadores fariam contato com mulheres e adolescentes, ofertando possibilidades de trabalhar. De acordo com as investigações, após aceitarem a proposta dos aliciadores, as vítimas eram transportadas por um motorista particular até uma pista de voo clandestina, operada pelos garimpeiros, onde ia de avião até o garimpo. Ao chegarem, eram informadas que seriam cobradas pelo transporte e que, dessa maneira, deveriam ficar ali para pagar a dívida. É o famoso tráfico humano, né? A escravidão branca atual. Lá chegando, em condições de extrema precariedade, as vítimas eram informadas e cobradas pelos custos, que poderiam valer até 10 mil reais, gerando, a partir daí, uma dívida inicial com os gerentes do grupo criminoso. Mas não era apenas o carro e o voo que as vítimas adquiriam como dívida. Também alimentação, moradia, que utilizavam no garimpo, tudo isso entrava na conta. Elas não poderiam deixar o local, de acordo com o informe da organização criminosa, enquanto ainda tivesse um saldo em aberto lá com a organização. O problema é que a dívida só crescia. Cada dia que passa, mais alimentos eram consumidos e mais tempo de moradia era alugado. Então, tá. Então, a gente tem aí já em perspectiva que alguns grupos de ações não muito ortodoxas estão por trás disso que a esquerda está chamando de Yanomami e colocando tudo isso em cima da péssima administração de Jair Messias Bolsonaro e carregando, né, pesando a mão em cima de garimpeiros, entendeu? Que simplesmente não tem outra atividade, porque o governo os impede
de ter outra atividade, a gente vai falar sobre isso já já, mas assim, tá tudo muito estranho nessa mídia, tá? Sobre esse assunto. Vamos em frente, que eu quero compartilhar com vocês aqui a matéria do DW, que diz, mais 8 corpos são encontrados na terra indígena Yanomami. Cadáveres com marcas de tiro estavam na região do Chuí, onde um agente de saúde indígena foi assassinado e outros 2 Yanomamis ficaram feridos. Segundo a Polícia Federal, uma flecha foi encontrada no local. Gente, olha, sinceramente. Então, vocês estão acompanhando aí que nas 2 últimas semanas o circo está pegando fogo lá, o barraco está desabando, está um quiprocó, e aí eu destaquei essa parte do texto. Nesta segunda-feira, que foi a segunda-feira passada, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima confirmou a finalização de 4 garimpeiros e em outro ponto de terra indígena Yanomami em um ataque realizado nesse domingo. Eles teriam reagido a uma incursão de agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA. De acordo com o Ministério, durante a ação, foi apreendido armamento de grosso calibre. É geralmente o que a gente fala, né? Enquanto o Ministério da Justiça perde tempo atrás de perseguição policialesca em cima de CAC, isso aqui está acontecendo em território brasileiro, mas o Ministério da Justiça está cagando. O ataque do domingo foi o 4º contra equipes do IBAMA desde 6 de fevereiro, de acordo com o Ministério. Há indícios de que uma organização controla o garimpo onde ocorreu o confronto. O governo federal enviou uma comitiva a Roraima, incluindo as ministras da Saúde, Nízia Trindade, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guarrahara, e do Meio Ambiente, Marina Silva, que não estão resolvendo meleca nenhuma, né? Que viajaram na segunda-feira a Boa Vista. Silva e Guarrahara sobrevoaram áreas de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Trindade esteve no Hospital Geral de Roraima para visitar os 2 indígenas internados. 2 indígenas. Tá? Vamos lá. Quantos cidadãos brasileiros são finalizados por ações criminosas violentas? Mas, enfim, vamos deixar para lá. Aí, eu encontrei um farol no meio dessa confusão toda, que foi o Alexandre Garcia. Então, ele traz 2 artigos que eu vou abordar dele, que eu acho de suma importância. No dia 3 de maio, ele disse, autopromoção do governo causa caos na terra Yanomami. Vamos ver aqui a matéria. Os corpos de 8 garimpeiros foram encontrados na região Yanomami. Foi morto um agente de saúde da etnia indígena no confronto com garimpeiros. Vocês perceberam que as outras matérias diziam que esses garimpeiros foram mortos em confrontos com a Polícia Federal? E já esses 8 corpos foram encontrados na região Yanomami. Esses foram mortos por um confronto com garimpeiros. Vocês viram como muda o texto? Então, vamos lá. Há 2 feridos, segundo informação oficial, que estavam perseguindo uma canoa de garimpeiros que estavam em fuga e revidaram com tiro de espingardas. Agora aparecem garimpeiros mortos jogados na água, inclusive a flechadas. Houve também mais 4 garimpeiros mortos em confronto com a Polícia Federal. Aí tem esse aqui. Mas, nas matérias anteriores, vocês viram que eles disseram que eram 8 garimpeiros em confronto com a Polícia Federal. E aqui, pelo Alexandre Garcia, que eu não sei você, mas eu prefiro acreditar nele, está dizendo que, em confronto com a Polícia Federal, são só 4. Então, esses números estatísticos também nos causam espanto, porque nada bate com nada. Então, vamos seguir aqui. Vou usar a informação oficial, diz o Alexandre Garcia. Destruíram os acampamentos dos garimpeiros, que foi uma ordem do governo do Janjo. Uma destruição muito grande de 327 acampamentos. Depois, impediram que os garimpeiros saíssem de lá. Destruíram 18 aviões, 2 helicópteros, centenas de motores, bombas, barcos e escavadeiras. Seriam 20.000 garimpeiros sem chances de sair. Os garimpeiros alegam que os indígenas também estão passando fome e atacam os próprios garimpeiros por causa de comida. Inclusive, já haviam amarrado garimpeiros em outras ocasiões.
Está havendo um confronto lá dentro. Quem é o responsável por isso? Pergunta Alexandre. Muitas vezes há uma espécie de união, e isso é uma realidade que quem entende da região fala a esse respeito. Índio se torna garimpeiro. Índio é sócio de garimpeiro explorando na própria reserva. Isso acontece com toda a Amazônia. E exatamente por isso que o presidente Jair Messias Bolsonaro achou por bem propor a legalização do garimpo. Vamos fazer tudo supervisionado direitinho dentro da lei. Por quê? Porque índio que não quer viver só de extrativismo, índio que quer celular, que quer Hilux, que quer ter uma vida normal, né? Uma vida com acesso a que todo brasileiro tem, ele se acha no direito de garimpar a própria terra e acabou o assunto. A reserva não é dele? Por que ele não pode fazer o que ele quer? E uma vez o governo oficialmente impedindo isso, a quem que o índio vai se associar? Ao garimpeiro. E aí, esse grupo que está se associando para ter um acesso supostamente a tudo que qualquer brasileiro tem, eletricidade, internet, celular, televisão, carro e tal, eles estão sendo proibidos, eles são colocados na marginalidade pelo governo e dependem da segurança de grupos não muito ortodoxos, de organizações não muito ortodoxas. E aí o Alexandre continua, mas parece que o governo quis se promover, fazer publicidade, e aí estão as consequências. Mortes. Não houve uma logística de retirada dos garimpeiros, e temos que pensar a respeito. E o Alexandre falou mais a respeito dessa operação. Saída dos garimpeiros tem tudo para se tornar uma grande crise. Ele fez essa matéria no dia 16 de fevereiro de 2023. Tá bom para vocês? 16 de fevereiro de 2023, o Alexandre Garcia trouxe esse olhar, né, para o que o governo do Janjo estava avisando que ia fazer. Quem está gerindo a retirada dos garimpeiros da reserva Yanomami está, na verdade, gerando uma nova crise. Os garimpeiros são pessoas humildes, que estão lá tentando ganhar a vida, ficaram desesperados, estão saindo de qualquer forma. A saída mais segura seria por avião, e a Força Aérea autorizou um corredor para a saída até 6 de maio. Mesmo assim, muita gente com medo, claro, está saindo a pé, morrendo pelo caminho, de picada de cobra, de fome, e não tem mais nem como carregar alimentação. E agora estão alertando que eles vão na direção de 6 ou 7 reservas de outras 14 etnias, ou seja, provocaram o estouro da boiada de garimpeiros. As famílias estão desesperadas. Gente do Pará, do Amazonas, do Piauí, do Ceará, de outros estados nordestinos, não sabe o que está acontecendo com seus parentes que estavam no garimpo. Vão ter de fazer algo a respeito, porque os garimpeiros são brasileiros. Ou os parlamentares deveriam instalar uma CPI para saber exatamente o que está acontecendo. Já tentaram fazer uma CPI das ONGs, mas não sei que forças são essas que deixaram as ONGs para trás e fizeram entrar a CPI do Xing Ling como palanque eleitoral. É importante investigar, porque há muita coisa envolvida, como soberania nacional, ambições estrangeiras de países europeus. E digo isso também porque o ministro da Justiça anunciou um programa chamado Amazônia Mais Segura. Se é para tornar a Amazônia mais segura, então é preciso levar isso a sério, bem como outra terrível desgraça que acontece na Amazônia, a entrada de substâncias ilícitas com o tráfico estrangeiro por lá, descendo o Rio Solimões. E não se espantem, porque essa cambada de substâncias ilícitas vão parar em um desses países aqui, ó. Aqui. Ok? Ok. Então, vamos seguir aqui, que tem mais. Olha só. O Notícias R7, no dia 2 de maio, disse o seguinte: homem morto em ação contra garimpo ilegal em área Yanomami era integrante da facção. Presidente do IBAMA revelou que investigações apontam para o envolvimento de organizações criminosas na operação de minério. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui? Uma região dessa, que depende da segurança, entre muitas aspas, tá? De uma facção, não vai abrir a boca para falar e nem apontar nada.
Mas a verdade é que parece que lá todo mundo sabe muito bem o nome das coisas, o dono do nome de certas coisas. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ver se aparece mais texto e menos propaganda para vocês. Talvez. Vamos lá. Um dos 4 garimpeiros finalizados por agentes de segurança no último domingo, em Roraima, era integrante da facção. Essa linha de investigação passou a ser um dos focos de ações da inteligência do governo federal na região. A informação foi revelada pelo presidente do IBAMA, né, Rodrigo Agostinho, em entrevista a jornalistas em Boa Vista, na última segunda-feira, dia 1º de maio. Nosso serviço de inteligência tem encontrado indícios muito fortes de que alguns pontos de garimpo são mantidos com o apoio de organizações. Isso está sendo investigado. Uma das pessoas que morreram na operação de domingo tinha envolvimento muito forte com as organizações, disse o presidente. A autoridade fez parte de uma comitiva do governo que esteve em Roraima para monitorar a situação dos Yanomamis. Então, assim, pelo amor de Deus, tudo que Bolsonaro tentou fazer para combater isso, ou era o Congresso que era contra, ou eram as ONGs que eram contra, denunciando Jair Messias Bolsonaro como gênero de Yanomami. E agora o que está acontecendo na gestão de Lula vai chamar do quê? Do jeito que eles fizeram, que o Alexandre Garcia pontuou aqui, gente, peraí, se os garimpeiros... Vamos reler aqui, ó. Olha só. Destruíram acampamentos dos garimpeiros, uma destruição muito grande, 327 acampamentos. Depois, impediram que os garimpeiros saíssem de lá. Peraí, olha quanta ilegalidade nessa ação. Primeiro, eles estavam praticando garimpo ilegal? Se estavam praticando garimpo ilegal, eles se tornam incriminosos, segundo a lei, né, do país. Eles não tinham que ser presos, investigados, tomado depoimento ou não? Ok. Nada disso foi feito. Apenas foi feita uma ação desumana. Desumana, eu não sei se o Direitos Humanos está sabendo disso. Destruíram 327 acampamentos, não prenderam ninguém. Ah, então a gente vai liberar vocês. Eles serão liberados? Você destruiu, você, Estado, com E maiúsculo, destruiu 18 aviões, 2 helicópteros, centenas de motores, bombas, barcos e escavadeiras. O Estado destruiu todo e qualquer veículo capaz de transportar esse pessoal do meio da mata, onde funcionava o garimpo. Então, se não prendeu, é porque eles podem se considerar cidadãos livres. Como cidadãos livres, eles não deveriam ter sido amparados pelo Estado que estava promovendo aquela ação? 20 mil brasileiros sem chances de sair do meio da mata. Os garimpeiros alegam que os indígenas também estão passando fome, e aí é um outro assunto que a gente tem que ver, porque eu não sei desde quando a mata deixou de fornecer ao indígena o seu alimento. Quer dizer, o índio desaprendeu a viver na mata, então tem que trazer esse índio para a cidade, para acabar com essa história. Certo? Mas eu acredito que alguns interesses que mandam milhões aqui para o Brasil, com a desculpinha de preservar a Amazônia, deve ter alguma relação, algum interesse nisso. Vamos voltar aqui. Estão passando fome, atacam garimpeiros por causa de comida. Já até amarraram garimpeiros. Então, assim, gente, tem muito mais acontecendo nessa história desse conflito Yanomami. Peço até desculpas a vocês pela extensão do vídeo, mas é importante que você saiba que geralmente o que a mídia te conta ou tem viés, tá? Eu aqui assumo, eu tenho viés conservador. Portanto, toda a análise de fato que eu fizer aqui terá o meu viés intelectual e de convencimento de foro íntimo. Mas eu não altero o fato. E a mídia mainstream chega a alterar o fato de acordo com a sua visão de mundo. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa acontecendo nesse caso do gênero Yanomami, que a dona Marina Silva anda propagando por aí, que diz que foi plantado durante o governo de Jair Messias Bolsonaro. Se isso tudo fosse legalizado,
a facção perderia muito poder sobre escravização do cidadão brasileiro lá na região e do indígena que acaba se associando ao garimpeiro, porque o indígena fala, a terra é minha, eu faço dela o que eu quiser. Se o garimpeiro está fazendo, está se dando bem, está conseguindo se manter, por que eu não posso? E aí eles viram vítimas de organizações criminosas, como que acontece no Complexo do Alemão. Incensada por quem vocês sabem. Então, assim, ajudem aí a esclarecer quem está do lado de vocês, tá? Sobre essa questão. Tem muita coisa que não está sendo falada e a mídia não falará. E os cidadãos locais também não apontarão, porque eles sabem que é uma questão de sobrevivência se calar. Pelo menos é isso que a gente sabe que acontece onde facções dominam cidadãos de bem. Vou pedir o seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, é uma boa hora para você nos apoiar. A coisa está ficando cada vez mais difícil. Aqui tem um Pix que você pode fazer o seu apoio de qualquer valor. Na descrição tem 2 contas bancárias para você que não fez o Pix por algum motivo. E para você que está fora do Brasil, tem uma conta no PayPal também, onde você pode fazer parte dessa guerra que nós travamos aqui todos os dias contra fake news e notícias tendenciosas. Conto com você, já estou no comentário junto com vocês. Não é mole, não.